Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. É o Frente a Frente. Hoje com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é o decano do Supremo Tribunal Federal. Ministro, hoje existe um desafio pairado ali no Supremo, né? É sobre a imagem da casa. Nunca, e eu acompanho, ministro, eu acompanhei a Constituinte aqui, sem revelar a minha idade, mas acompanhei a Constituinte, acompanhei todos os julgamentos do Supremo Tribunal Federal e eu nunca vi o Supremo na vitrine. O senhor acha que isso é uma vantagem ou desvantagem? O ministro Luiz Fux, quando assumiu a presidência, ele falou que o ministro não é talhado para lidar politicamente e publicamente. Como é que o senhor vê essa situação do Supremo vitrine? Sabe que eu acho que o que mudou substancialmente foi esse nosso novo mundo, a coisa da internet e tudo mais. O julgamento do Supremo, na tradição, sempre foi julgamento público, diferentemente do que acontece em outros países, em que os juízes só se reúnem normalmente em público para anunciar a decisão. Né? Ou os americanos, quando fazem uma audiência... Eu sempre, antes da televisão, acompanhava lá do plenário. Sim, e julgamentos momentosos, como, por exemplo, o julgamento, no caso do impeachment do Collor e tal, foram televisados, embora não houvesse TV Justiça, porque já era julgamento público. Mas o que mudou? Mudou essa nova realidade, a realidade virtual, essa divulgação. A TV Justiça, inicialmente, era concebida como algo positivo. O julgamento do Mensalão foi aplaudido, nós tivemos aí o reconhecimento do ministro Joaquim Barbosa, todo o seu papel, a corte era bastante reconhecida. Mas as decisões que o tribunal toma, elas dividem normalmente a sociedade. E nesse ambiente de conflituosidade, veja, por exemplo, eu acho que dificilmente vai se ter, no atual contexto histórico, uma corte que tenha tido o desempenho do Supremo Tribunal Federal na pandemia. Nós fomos definitivos, senão o Brasil teria virado uma grande Manaus, com falta de oxigênio e tudo mais, sob a gestão do general Pazuello no Ministério da Saúde e sob as diretivas do presidente Bolsonaro. Não obstante, veja que uma parte do país diz que nós somos responsáveis porque o presidente nós não deixamos o presidente atuar. Qual era o plano de atuação dele? A atuação de encher os cemitérios? Era isso que se queria que se fizesse? Quando nós autorizamos estados e municípios a atuarem nessa temática, veja, mas ao invés de sermos reconhecidos, somos acusados de termos impedido a administração federal de funcionar, quando ela não queria funcionar. Veja que essa foi decisão importante, nós tomamos essa decisão importante nesse contexto. Deixar, inclusive, a questão das vacinas. Né? A questão da vacina, o plano de imunização. O ministro Lewandowski deu uma liminar mandando que houvesse um plano de imunização e que se iniciasse isto. Veja, a própria vacinação. Eu recebi no meu gabinete o general Pazuello, que não queria comprar a vacina da Pfizer, porque dizia... Aquela primeira lá, porque teve aquela primeira do governador João da Dória, da Pfizer, que logo depois estava da diferente. Pfizer. Isso, ele não queria comprar, e ele dizia que a razão era porque havia uma exigência que acontece em todos os contratos internacionais de resolver por arbitragem em Nova York. Bom, mas se outros países estavam comprando com base nesse mesmo contrato, qual era o problema? Sabe que, na verdade, era pretexto para manobras dilatórias, a fim de atender aquela ideia, um manda e outro obedece. Aí o senhor admite que o Supremo assumiu uma função assim, de gestão, Não, cumpriu uma função que lhe cabe. Quando há omissão, ou de ato legislativo ou de ato administrativo, a Constituição prevê que ele faça, que ele supra, e foi o que ele fez. Não fosse o Supremo ter autorizado os estados e municípios a atuarem, e veja, era algo malévolo. Por quê? Era um plano malévolo ao fim e ao cabo, porque quem que administra o hospital? Não é a União que administra o hospital. São os estados e municípios.
E, portanto, eles que estão na base do atendimento. E as pessoas se contaminavam, daqui a pouco precisavam de um tipo de atendimento mais simples, daqui a pouco de um atendimento mais complexo, daqui a pouco UTI. E não se tinha isso. Logo, naquele momento que não tinha remédio, que não tinha medicamento adequado, o que era necessário? Isolamento social, lockdown. Não é? Era preciso que se fizesse algo e não se queria que se fizesse. Hoje, o senhor acha que seria melhor o lockdown nacional? Se tivesse havido coordenação nacional, não precisava de lockdown nacional. Poderia ter planos, como aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como aconteceu, de certa forma, em São Paulo. Era preciso. Agora, com a falta da coordenação nacional, foi feito algo que talvez tenha sido exagerado aqui ou acolá, mas era inevitável. Ministro, agora tudo isso acabou, os bolsonaristas, especialmente no Congresso, eles estão agora muito interessados em colocar temas como mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. No Senado houve uma tentativa ali, o Rogério Marinho, o senador, disse que não, mas havia alguns bolsonaristas ali interessados no impeachment de ministros do Supremo, né, que isso fosse colocado para frente ali por um presidente do Senado. Como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, de mandato para ministro supremo? O senhor acha que é a saída? Sou terminantemente contra. Nós temos tido essa tradição. Podemos até discutir indicações, né? Certamente há indicações que poderiam ter sido mais pensadas e tudo mais. Mas isso se analisa num contexto geral, né? E se a gente for olhar na média, o prazo de ministros do Supremo, de permanência, é mais ou menos uma média de 12 a 15 anos. Muitos ficam, como é média, alguns ficam muito menos. O que houve também foi o alongamento do prazo, que é de 75 anos, para todos os... E alguns já estão falando de voltar para 70, né? Tem todo isso é um retrocesso, né? Porque as pessoas estão vivendo mais. Sim, e isso foi feito de maneira generalizada para todos os funcionários públicos, não é? Então, não se pode discutir especificamente em relação aos juízes. Mas a mim me parece, e eu acho até estranho, eu devo dizer, já disse isso ao presidente Pacheco, e como eu já disse aqui, o Supremo foi o órgão que fez todo esse enfrentamento. Eu não quero imaginar o que seria do Brasil sem o Supremo. O Congresso, eu disse nessa parte final, foi muito condescendente, concedeu tudo que Bolsonaro queria. Agora, desequiparou, inclusive, nesse final do mandato? Sim, no período de Arthur Lira, então? Sim. Mas, a questão do combustível, a PEC da... Era impossível, ministro, politicamente, deputados e senadores votarem contra uma redução de preço de combustível. Sim, mas veja, já no período eleitoral, a questão do auxílio emergencial, decidiram já no período eleitoral. Mas o auxílio emergencial foi lá na pandemia, né, que eles decidiram 600. Não, mas teve a subida o Auxílio para 600, Brasil, no caso, né, que depois baixou para 400. E subiram para 600. O ministro está falando da omissão do Congresso, muita gente Não estou falando de omissão, estou falando de ação, inclusive. O Congresso deixou o Supremo mandar prender deputado em pleno exercício, caçar a voz do... Então, assim, de certa forma... Mas não foi deputado que estava passeando aqui no parque. Foi deputado que defendia o fechamento do Congresso ou o espancamento de ministros. E isso não é normal em lugar nenhum do mundo. Foi preso em flagrante. Agora, em relação ao Alan dos Santos, como é que ficou? Vai pedir extradição? Já pediram? Porque parece que o Supremo tem que analisar agora, né? Já chegaram as informações? Não, eu sei que tem pedido da extradição e que teria havido pedido de esclarecimentos lá pelos Estados Unidos. Não estou ao passo sobre isso. E aí vai para o Supremo ainda, né? Eu só quero concluir o meu primeiro raciocínio, que é interessante que nós podemos discutir uma série de reformas e o país tem carências, certamente, inclusive não de vale reformas. para os atuais ministros, né? Não, mas não é disso que se cuida. Eu acho interessante que, isso já falei para o Rodrigo Pacheco, eu acho interessante que o primeiro projeto que se concebe no Congresso Nacional é contra o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tem esse efeito simbólico. Acho estranho.
Se quiser discutir, por exemplo, tem muitas queixas em relação ao Senado. O seu papel de representação dos estados. Muita gente reclamando, por exemplo, a questão da PEC da enfermagem. Estados e municípios dizem que não podem pagar. E o Senado, que é a Casa Revisora, foi a iniciadora desse projeto. Veja, nada contra os enfermeiros, que cumpriram um papel importantíssimo nesse contexto. Mas estou falando em termos de responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Essa questão do combustível, aprovaram isso a toque de caixa, com redução, os estados e municípios quebrados hoje, numa situação deficitária. E aí vem discutir, dizendo assim, vamos discutir mandato do ministro do Supremo. Me parece, quer dizer, eu já estou há muitos anos na vida pública, essa coisa de ficar velho tem algumas desvantagens, não é? Mas a gente fica muito desconfiado, sabe, Denise? É o tal do jabuti, né? É isso. Então eu acho muito estranho e acho que a gente tem que dizer isso de maneira muito clara. Vocês sabem que eu sempre dialoguei. Eu digo que eu fui formado em boas escolas, obviamente todos sabem disso, mas, sobretudo, eu fui formado na vida pública num Dream Team. Né? Eu com o Fernando Henrique, até de Pelé eu fui colega do governo. Então, de fato... que foi ministro do Esporte. Pedro Parente, Clóvis Carvalho, Pedro Malan, né? Então, era uma gente de grande qualidade. Eu era lá um ponteiro, né? Sem maior expressão. Agora, ministro, o Supremo está devendo algumas regulações aí para a sociedade brasileira. Por exemplo, o marco temporal da questão das terras indígenas. A gente tem também a outra questão, essa demarcação de terras, e também a questão dos royalties do petróleo, que a conta, teve aquela liminar da ministra Carmen Lúcia lá há 10 anos e até hoje não se decidiu se os 23 estados lá vão ter direito a isso ou não. Quando é que essas questões vão para a pauta? Já tem aí algum vislumbre? O marco temporal, na verdade, é uma proposta de revisão. A decisão já foi tomada. A decisão que assentou a ideia do marco temporal no 5 de outubro de 88 já foi tomada. Agora é uma proposta de revisão e isso está sendo discutido, portanto, não há nenhum atraso. Essa questão dos royalties, eu acho que está agora num pacote que a ministra Rosa colocou, de encerrar também para o passado pedidos de vistas e liminares que não foram julgadas, que é uma discussão que a gente tem, as decisões monocráticas e tal. Recentemente nós aprovamos no regimento interno e há prazos para, inclusive, trazer essas decisões. Acho que isso se encerra daqui a pouco. Entre março e abril, nós vamos estar votando todas essas matérias. Qual é o papel do Supremo para o futuro, ministro? Bom, eu espero que a vida volte ao normal, que não se demande tanto do Supremo Tribunal Federal, que as instituições passem a fazer o seu job, né, que desenvolva adequadamente as suas funções. Na medida em que isto ocorra, nós vamos ser talvez menos demandados. Todo mundo reclama do nosso suposto ativismo. Mas eu já dei o exemplo do caso da pandemia. Né? Não fôssemos nós um pouco ativos e certamente o Brasil tinha virado uma grande Manaus sob a direção de Pazuello, né? Do general Pazuello. Né? Então é preciso que isso seja bem guardado. Nós também não saímos aí, vocês não veem uma banquinha lá na frente do Supremo pedindo causas. Normalmente são... O Supremo é provocado. O Supremo é provocado. E, em geral, vem do meio político, inclusive. Quer dizer, a falta de arbitragem no meio político é que leva essas questões para o Supremo Tribunal Federal. Então, tem melhorias que podem ser feitas nesse contexto e que precisam ser olhadas, e eu espero que isso seja, de fato, olhado. E torço para alguém falar assim, o modelo americano, que julgam 80 casos, 100 casos por ano. Espero que daqui a pouco a gente tenha a possibilidade, não de julgar 100 casos, mas de julgar 1000. Porque hoje realmente o Supremo tem muito trabalho, né? Ministro, o nosso tempo aqui, infelizmente,
acabou, mas eu agradeço muito a sua presença e já fica o convite para o senhor voltar, porque é assunto, gente, em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro que tem 21 anos de Supremo completados esse ano. Aliás, o senhor podia vir comemorar o seu aniversário de 21 anos aqui com a gente, Vamos combinar né? isso, vamos combinar isso. Tá bom? Já fica o convite. Muito obrigada. Enquanto pela mantiver a sua memória, presença. pelo menos. Muito obrigada, ministros. Zé Maria, mais um frente a frente, né, Zé Maria? Pois Nesse é. Dia Internacional da Mulher, nem Olha, tocamos nos assuntos femininos que tem lá. Poxa vida. Tá faltando com tanto uma debate, ministra, esses né? dias eu estive, eu recebi o convite do Correio, não pude aceitar, porque tive dificuldade de fizemos agenda, lá sobre a discussão de feminicídio Exatamente. e toda essa demora. Foi um debate E acho que é muito importante que a rico. gente cumprimente todas as mulheres nesse dia e que a gente, mais do que cumprimentar, valorize o papel da mulher na sociedade. Pois é, mas não está se falando em ministra para o Supremo, né, nesse momento. Vai sair ministra Rosa Weber em outubro e ninguém está falando Vamos aguardar, disso tudo isso tem a sua dinâmica própria. Ok. Zé Maria, muito obrigada, Zé Maria, por Pois esse é, foi frente uma a conversa frente boa, nesse é dia. assim, passa rápido, né? Foi muito bom, ministro, obrigado, muito boa noite. Queria mais uma vez dar parabéns a todas as mulheres e fazer uma homenagem especial à mãe de Jesus e mãe de todos nós. Eu gosto muito da nossa mãe Maria. É isso. Bom, para você que esteve aqui com a gente até essa hora, muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Ó, e parabéns, feliz Dia Internacional da Mulher. Nós já temos muita coisa para fazer, muitos espaços a ocupar. A você também, homens que estão aí nos assistindo, lembre-se que vocês também saíram de um ventre feminino. Muito boa noite e até a semana que vem.